Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e como você já notou aí, hoje o nosso assunto é sobre milagres. Será que existem milagres hoje? Será que Deus se manifesta dessa maneira? Será que Deus cura pessoas? Será que os milagres registrados na Escritura têm a mesma função dos milagres de hoje? É sobre isso que nós vamos falar. Você que não fez isso ainda, curta as nossas publicações, compartilhe, tudo aquilo que a gente está postando, se inscreva no nosso canal, para você sempre receber aí os nossos trabalhos, os nossos estudos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante. A gente tem muita coisa para falar, então eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós falarmos desse assunto tão importante da palavra de Deus, que é sobre os milagres. E são coisas que causam tantos problemas hoje, e tanta divisão entre igrejas e dúvidas, na nossa mentalidade se existem milagres ou não, se esses milagres são verdadeiros, se Deus cura mesmo ou se aquilo é uma fantasia, Vamos tentar observar à luz da Escritura o que ela tem a nos ensinar a respeito desse acontecimento tão importante na história da Escritura, que são os milagres. Bom, o que são os milagres? Será que eles podem acontecer hoje? Acho que essa é a grande resposta que nós vamos tentar trazer no nosso vídeo de hoje. Bom, uma breve explicação aí, base bíblica para a questão do milagre. A análise do tema dos milagres está intimamente ligada à providência de Deus, a providência que Deus exerce, controle abrangente, contínuo e soberano sobre todos os aspectos da criação. Então, os milagres, essa intervenção de Deus na história, tem muito a ver com a sua providência, o fato de Deus estar guiando, conduzindo de maneira contínua a história humana. Então, a realização de milagres na história bíblica revela que um aspecto da providência de Deus, de Deus estar intervindo na história da humanidade, de Deus estar agindo com o seu povo. Deus não só deu uma corda no mundo, deixou ele sendo guiado da maneira como o mundo quer. Não, Deus está no mundo, está conduzindo o mundo. Deus está por trás de todas as coisas. A soberania de Deus está regendo o mundo. O Senhor não deixou o mundo seguir o seu curso natural. O Senhor está conduzindo a história da humanidade. Não é por isso que há milagres registrados na Escritura, porque a sua providência está ali. O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Uma breve definição aí do que é milagre. Milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pela qual Deus desperta a admiração e espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Então, esse é um exemplo aí do que seria milagre, não é? É um evento que não é comum, é uma atividade divina que não é comum, em que Deus intervém na história. Deus vem e intervém, muda aquela situação. A pessoa está à beira da morte, aí há uma intervenção que não é tão comum de acontecer como muitas pessoas acham que é. E aí Deus intervém na história, muda o ciclo natural daquelas coisas, como transformar água em vinho, como dar vigor às pernas de um paralítico, É algo que não é comum. A maneira natural é uma pessoa que nasceu defeituosa, com um problema de saúde, por exemplo, paralítico, ele vai permanecer paralítico a vida inteira. Mas o que Deus faz é transformar isso, tirar isso de cena, mudar essa realidade. Aquilo que não é comum é mudado agora. E isso sempre causa
admiração e espanto das pessoas, porque o milagre não deixa sombra de dúvidas de que quem está agindo é o próprio Deus, que quem fez aquilo foi Deus de fato, não é? Então, aquilo causa espanto porque é algo sobrenatural, é algo que jamais aconteceu, que ninguém viu, e aquilo ultrapassa assim todos os limites da compreensão humana. Algumas definições problemáticas, né? É uma intervenção direta de Deus no mundo. Dizer que o milagre de Deus é uma intervenção direta de Deus no mundo. Será que essa é apenas uma intervenção direta ou Deus sempre está intervindo no mundo por meio da sua providência? Será que esse aspecto da intervenção divina se resume apenas a quando ele está fazendo milagres, não é? Uma atividade mais direta de Deus no mundo, a ação de Deus no mundo sem o emprego de meios para gerar os resultados que ele deseja. Muitas vezes esses aspectos são tomados como algumas definições sobre o milagre, né? Uma ação de Deus no mundo sem o emprego de meios para gerar os resultados que ele deseja. Então, essa ideia está mostrando que quando Deus realiza um milagre, ele não usa meios naturais, como, por exemplo, uma pessoa recebendo uma cura por meio de uma medicação. Ninguém conta isso como milagre. Por quê? Porque a pessoa tomou um remédio e foi curada. Ninguém diz assim, olha, Deus me curou. Não, eu fiz o tratamento e fui curada. Então, o milagre é essa ideia de um emprego de Deus no mundo sem esses meios naturais de atuação. É um ato contrário às leis da natureza. Então, como eu disse, uma pessoa que nasceu paralítica, o natural é que ela permaneça paralítica. Uma pessoa que nasceu cega, naturalmente ela vai permanecer cega por toda a sua vida. E o milagre é essa ideia de que ele é um ato contrário às leis da natureza. A pessoa nasceu cega, vai morrer cega, mas aí vem Deus e muda as leis naturais da natureza. Ele não vai ser cego para sempre. Agora, pela minha misericórdia, eu vou fazer ele enxergar. Agora ele vai ter uma visão, não é? Ele vai passar a ver. E isso é uma das definições aí que o pessoal entende como milagre. Um evento impossível de explicar por causas naturais. Então, como se explica uma pessoa que não enxergava e agora, de repente, ele está enxergando, está vendo? Impossível. A pessoa nasceu cega de nascença, a medicina diz que não tem possibilidade. E aí, não há explicação. A única explicação é, Deus fez um milagre. Deus reverteu essa cegueira. Deus transformou essa situação. Deus mudou a vida dessa pessoa. Deus colocou olhos nessa pessoa. Não tem explicação, não é? O milagre. Algumas terminologias bíblicas para milagres. Uma delas é sinal, que significa algo que aponta ou indica outra coisa. Especialmente o poder de Deus. Então, quando nós lemos na Bíblia, principalmente no Evangelho de João, escrito a palavra sinais. O que João quer dizer com sinal? Para João, a ideia de sinal é um apontamento que indica, que aponta para algo muito maior. Então, quando você está viajando, por exemplo, aí você vê uma placa escrito tal cidade a 30 quilômetros. Aquilo é um sinal. Aquela placa não representa nada de importante para você em si mesmo, a placa por si só. Aquilo não significa nada. O valor da placa está relacionado ao sinal que ela está apontando. E qual é esse sinal? É o sinal de que a cidade está próxima, não é? Do mesmo modo, os sinais que Jesus realizava no Evangelho de João apontavam para o poder de Deus, apontavam para a messianidade de Cristo, apontava para o Cristo que foi
profetizado há muitos e muitos anos pelos profetas. Então, aquele sinal demonstrava que Jesus de fato era o Cristo. O sinal em si tinha menos valor do que aquilo em que apontava. Então, o sinal demonstrava que Jesus de fato era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Então, quando ele curava um cego, logo após essa cura de um cego havia uma mensagem, e a mensagem dizia: eu sou a luz do mundo. Não é? Então, assim como eu dei vistas a um cego, eu posso restaurar vocês, Israel, de uma cegueira muito pior, que é uma cegueira espiritual, que vai conduzir vocês ao inferno. Essa cegueira física, vocês podem entrar muito bem no céu com ela, mas vocês não entrarão no meu reino se vocês estiverem cegos espiritualmente, se vocês estiverem cegos de todo aquilo que eu venho pregando, venho anunciando. Então, os milagres na Bíblia, como sinais, estão querendo dizer isso. Sinal é um apontamento. Está demonstrando algo extremamente superior àquilo que o próprio milagre em si queria manifestar. Então, isso você vê muito isso no Evangelho de João. Prodígios, um evento que deixa as pessoas assombradas e perplexas. Então, a Bíblia diz que Jesus veio fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas. Então, o prodígio tem uma ideia assim de perplexidade, né, das pessoas ficarem assim extremamente espantadas e assombradas assim com a manifestação daquele milagre. O prodígio deixa as pessoas assim perplexas, né, como diz o texto aí, sem saber o que dizer. As pessoas ficam maravilhadas e só sabem falar: olha, realmente, isso foi graças a Deus, isso é glória a Deus, foi Deus quem fez isso. Não há a menor possibilidade de um homem fazer isso. Não há a menor possibilidade de explicar o que aconteceu. É claro que tudo isso que aconteceu foi Deus que fez. As pessoas ficam assombradas, sem saber o que dizer. Tamanha a maravilha que ela viu operar por meio daquele prodígio. Milagre ou poder miraculoso. A Bíblia fala disso também. Ato que exibe grande poder, especialmente poder divino, né? Então, milagre e poder miraculoso é um ato que exibe poder. As pessoas olham e ficam admiradas. Nossa, que poder incrível, que devastador isso. Jamais vi isso acontecer. Não é? Isso nunca nem me passou pela cabeça. Os milagres bíblicos realmente despertam admiração e espanto das pessoas, indicando que o poder de Deus está em ação. Então, os milagres de Deus nunca dão margem e nunca dão brecha para a adoração humana. Os milagres de Deus que são realizados e que de fato foram feitos por Deus, despertam naqueles que o veem uma adoração a Deus e um louvor e um direcionamento de louvor a Deus. Vamos dar uma olhada aí nesse texto do livro do Salmo 136, 136:4. Ao único que opera milagres, maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera milagres, o único. Então não há espaço para a glória humana, não há espaço para reverenciar homens, não há espaço para idolatrar homens, mulheres, pessoas, líderes religiosos. Os milagres despertam uma admiração em Deus e não nos homens. Êxodo 15, versículo 11. Nós temos aí o cântico de Moisés, né? E ele diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Então essa descrição aí aponta um louvor somente a Deus, demonstrando que somente Ele é o Cristo, que somente Ele tem poder para realizar milagres, que somente o Senhor pode fazer sinais e maravilhas. Então, quando isso é realizado,
não há a menor possibilidade de nós rendermos glórias e honras a outras pessoas, senão a pessoa de Jesus Cristo, né? Senão a Santíssima Trindade. Então, os milagres que são feitos na Escritura sempre dão glórias a Deus. E aqueles que não deram glórias a Deus tiveram suas consequências, não é? Sinais miraculosos de Moisés e Arão. Nós vemos aí o bordão se transformou em serpente, não é? E a mão leprosa. Esses são os primeiros sinais miraculosos que nós vemos na Escritura, por meio de Moisés e de Arão, não é? Eles vão diante de Faraó e aí Moisés fala: olha, ele não vai deixar o povo ir, eles não vão deixar o povo sair, o que eu tenho que fazer, não é? Aí Deus fala: ó, pega esse seu cajado aí, né, e joga ele no chão, ele vai se transformar numa serpente. E aí você coloca a sua mão, esconde a sua mão, depois você mostra a sua mão e a sua mão vai estar leprosa. Faça esses sinais diante de Faraó, né? Faça esses sinais diante de Faraó. E aí Moisés fez esses sinais. Embora os magos também tenham feito semelhante a esses sinais, mas o que fica claro é que o sinal que Moisés realizou foi um sinal dado por Deus. Aquilo foi um ato miraculoso. Deus agiu por meio de Abraão. O que os magos fizeram foram fruto de encantamento, foi fruto de enganação, né? Foi fruto de ilusionismo. Eles iludiram a Faraó. Eles não fizeram semelhante ao que Deus fez. O cajado dos magos não se transformaram numa serpente. Eles conseguiram ludibriar, enganar por meio de artes mágicas a Faraó, né? Depois nós temos ali os sinais miraculosos por intermédio das pragas. E você observa que todos esses sinais tinham como primazia, tinham como fator inicial preponderante a honra, o louvor e a glória a Deus. Esses sinais miraculosos apontam, não é, para a majestade, para a glória de Deus, para a grandeza de Deus. E esses sinais miraculosos foram operados por meio de Moisés, não é? Mas toda a honra e toda a glória deveria ser dada a Deus. E como de fato foi dada a Deus, nenhum homem seria capaz de fazer aquilo, senão a forte mão de Deus, que queria, de qualquer modo, tirar o povo do Egito, não é? E, então essas pragas foram enviadas, e a Bíblia nos mostra como isso foi um ato miraculoso de Deus, intervindo na história, intervindo na situação, para trazer aí a libertação do seu povo. Depois, nós temos um período aí de milagres por parte do profeta Elias, não é? Esse período aí de Moisés no deserto e na travessia, aí esse período aí no Egito e tal, é um período de grandes milagres, né? São 40 anos aí de muitos milagres no deserto. Depois nós pulamos aí grande parte da história e já vamos direto para o profeta Elias, não é? Que também foi um período de milagres. Elias se defrontou com os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Isso está lá em 1 Reis 18, né? Do 17 ao 40. O fogo do céu demonstrou que o Senhor era o Deus único e verdadeiro. Então, Deus fez cair fogo do céu a pedido de Elias, não é? Ali há um registro de glorificação de Deus. Por que Deus fez cair fogo do céu? Para mostrar que Elias era bom? Para Elias mostrar que ele era poderoso? É claro que não. Inclusive, a própria descrição de Elias diz isso, né? Ó, aquele que fazer cair fogo do céu, esse é que é Deus. Aquele que fazer cair fogo do céu, esse é o Senhor. Esse é o Deus verdadeiro. Não é? E foi isso que Elias fez. Toda a honra e toda a glória destinada a Deus. Elias não queria glória
toda a honra e toda a glória foi dada a Deus e transferida a Deus. Elias não foi honrado e glorificado em nenhum momento por causa disso, muito pelo contrário. Podemos considerar milagres as respostas incomuns às orações, né? Elias enviando fogo do céu foi um milagre, não é? Primeiro Reis 18, né, verso 24. Depois nós temos ali o 36 ao 38, também evidenciando esse momento. Então, nós podemos considerar respostas de orações incomuns, respostas de orações como milagres. Nós temos aí a oração para um filho morto da viúva que voltasse à vida, também em 2 Reis 17, 21. Olha só como esses exemplos mostram que há milagres que são realizados também por meio das nossas orações. Claro que são milagres feitos por Deus, mas que usa esse meio de graça, né, que é a oração, para nos levar a conduzir, a chegar ao milagre que Deus determinou que aconteça. Para que a chuva parasse e mais tarde voltasse a cair, né? 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 1, depois, quando Elias pede para que a chuva cesse, e aí no capítulo 18, 41 ao 45, mais uma vez a chuva volta segundo a oração de Elias a Deus. Então, isso mostra como nossa oração é um meio pelo qual Deus intervém na história, né, e muda as situações. A libertação de Pedro da prisão por meio da oração da igreja, não é? Será que Pedro foi liberto por causa da oração, por meio da oração, não é? Podemos acreditar que sim. Atos capítulo 12, né, dos 5 ao 17, não existe nenhum versículo que esteja mencionando isso explicitamente, que prove isso na Escritura, que por causa da oração da igreja, Pedro foi liberto, mas o texto diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, não é? Inclusive não há nem menção, acredito eu, que a igreja orava para a libertação de Pedro. Diz que a igreja orava. E aí Pedro chega aos irmãos, né, e inclusive eles nem acreditavam que Pedro estava com eles. A oração de Paulo pelo pai de Públio, né, lá em Atos 28:8, é um exemplo de oração em que Deus intervém por meio de uma oração, né? Por outro lado, os cristãos diariamente veem respostas às suas orações. E não devemos alargar tanto a nossa definição de milagre a ponto de qualquer resposta a uma oração ser tida como milagre. Mas, quando uma resposta à oração é tão admirável que as pessoas envolvidas se veem assombradas, reconhecendo o poder de Deus em ação de modo incomum, então, aparentemente, é apropriado considerá-la milagre. Então, nós podemos considerar toda e qualquer resposta de oração um milagre? Acredito que não, não é? Não seria aí talvez a maneira mais apropriada da gente reconhecer os milagres. Mas quando, né, como está descrito aí, essa aparição, essa resposta de oração, né, causa um assombro, causa uma revolução aí no corpo de Cristo, na igreja, as pessoas ficam maravilhadas com a resposta que obtiveram, aí eu acredito que sim, né? Acredito que nós podemos considerar como milagre, mas não toda a resposta de oração, né? Senão a gente banaliza demais essa intervenção do Senhor. Os milagres como característica da nova era, né, da nova aliança. Nós mostramos aí 2 períodos de milagres no Antigo Testamento, né? O período entre Moisés até Josué, e agora o período que vai, né, de Elias e Eliseu. E agora,
esse período de grandes milagres e curas no Antigo Testamento cessam. Inclusive, se você observar, milagres na Escritura é algo muito raro de acontecer. Até mesmo na Escritura. Nossa, mas como assim milagre é raro na Escritura? Observe, em todo o Antigo Testamento, os períodos que tiveram milagres foi de Moisés a Josué, depois Elias e Eliseu. No Antigo Testamento. Você não tem mais relato nenhum de milagre, fora esses dois momentos. De Moisés a Josué e de Elias a Eliseu. Depois nós vamos voltar a ter milagres só aqui no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. E pasmem, depois nós vamos ter várias sucessões de milagres também com os apóstolos. Mas depois disso, qual menção de milagres assim acontecendo de maneira assim, muitos milagres? A gente não tem esses relatos no Novo Testamento, né? Nem no Antigo Testamento. Os milagres não aconteciam o tempo todo, toda hora, com qualquer profeta. Não. Os milagres aconteceram dessa maneira. No Antigo Testamento, o maior registro de milagres estão entre Moisés e Josué, até Josué, e depois Elias e Eliseu. Depois isso dá uma cessada, né? E vai voltar na pessoa de Jesus Cristo, já na nova aliança, não é? No Novo Testamento, os sinais miraculosos de Jesus atestavam que ele provinha de Deus. Então, os milagres de Jesus tinham um propósito bem estabelecido: demonstrar que ele de fato era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Sinais que manifestavam a glória de Cristo, não é? Todos esses textos aí, depois você pode acompanhar. João 3, verso 2, João capítulo 2, versículo 11, né? O Evangelho de João é muito importante para nós entendermos essa didática dos milagres de Jesus e o motivo pelo qual eles realizavam, né, os milagres. A aprovação de Jesus diante do povo, não é? O texto de Atos aí, a pregação de Pedro, mostra que Jesus realizou vários milagres, né, e foi aprovado entre o povo, né, foi aprovado entre aqueles que o seguiam, porque estava demonstrando aí o seu poder. E aí, as características dos milagres da nova aliança também tem esse fator de confirmar o ministério apostólico. Então, se você de fato é apóstolo de Jesus Cristo, se você de fato andou com Cristo, se você de fato agora é alguém que leva a mensagem que você aprendeu do próprio Cristo, então nada mais comum do que você realizar as mesmas obras que Jesus. Então, os milagres na vida dos apóstolos vêm para atestar, vêm para confirmar o seu ministério apostólico, de que de fato eles pertenciam àquele Jesus que veio e que também realizou vários milagres. Nada mais justo do que os apóstolos também, da mesma forma, para terem seus ministérios comprovados e atestados, né, realizar milagres de igual forma. Então, nós temos esse ministério aí por parte dos apóstolos, né, de grandes curas, milagres e maravilhas. No Antigo Testamento, os milagres estavam vinculados a um líder iminente por vez. No Novo Testamento, ocorre uma explosão de milagres no ministério de Jesus e depois dos apóstolos, né? Isso é muito interessante. No Antigo Testamento, isso estava vinculado a uma pessoa. A gente não tinha amostras aí de que várias pessoas estavam curando no período do Antigo Testamento. Nós temos, né, como eu demonstrei, nós tínhamos ações miraculosas que Deus se manifestava por meio de Moisés, por meio de Arão, por meio de Josué, e depois nós vemos Elias, né, várias curas e milagres, Eliseu, eram pessoas, né? E aí, que Deus usava de maneira única, né, e bem precisa. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que isso ocorre uma explosão de milagres, né?
É interessante que o próprio Jesus dá autoridade aos seus apóstolos. Se você lê o texto em que ele envia os 70, não é? Ele deu autoridade para expulsar demônios, para curar. E eles voltam, né, dizendo, olha, até os demônios nos submetem, se submetem a nós. E depois os apóstolos, né, os 12 apóstolos também estão curando, estão usando desse dom que Deus deu a eles, que Deus concedeu a eles, para realizar curas. Então, são várias pessoas, diversas pessoas, agindo dessa maneira. E aí nós vemos que é uma espécie de atuação diferente. Não é? No Novo Testamento há uma abertura maior para milagres. O propósito dos milagres: autenticar a mensagem do Evangelho. Esse é um dos propósitos dos milagres. Olha, o que eu estou falando é verdade. A mensagem que eu venho trazer é verdadeira. Aquilo que eu estou pregando é a palavra de Deus. E para ficar provado que o que eu estou dizendo é a palavra de Deus, para ficar evidente que o que eu digo é proveniente do Senhor, do Deus, que eu sou o Messias, eu vou realizar milagres. Eu vou curar, eu vou transformar água em vinho, eu vou multiplicar pães, eu vou andar sobre as águas, eu vou ressuscitar mortos, eu vou curar leprosos, eu vou restituir a pessoas, vou fazer diversos milagres. O que Deus está dizendo com tudo isso? Que a mensagem do Evangelho é real, é verdadeira, é precisa, é importante. Então, é isso que Jesus está dizendo, é isso que o Novo Testamento está dizendo quando as curas eram realizadas. Era uma autentificação dos milagres, da mensagem. Era para mostrar o poder que havia na mensagem daqueles em quem o milagre era realizado. Então, as curas demonstravam que Jesus era de fato Cristo, e as curas demonstravam de fato que aqueles apóstolos eram discípulos de quem diziam que eram, e que eles poderiam acreditar em toda a mensagem que Jesus e que os seus apóstolos estavam anunciando. Porque, de fato, a cura que eles realizavam era verdadeira, era atestada, era comprovada. E isso autentica, né? Isso mostra o valor e o poder que há na mensagem. Então, a cura sempre foi uma serva da mensagem. A cura sempre foi um meio pelo qual Deus usou para que a mensagem, a palavra, fosse mais exaltada e não o oposto, né? A cura nunca foi colocada acima da mensagem, mas o contrário. Quando ocorrem milagres, eles evidenciam que Deus está verdadeiramente em ação e, portanto, favorecem a pregação do Evangelho. Então, a cura sempre favoreceu a pregação do Evangelho no ambiente da Escritura, porque, primeiramente, mostra que Deus está em ação, e aí as pessoas, por verem um ato miraculoso, por verem a ação sobrenatural de Deus, de certa forma, abririam os seus corações para ouvir a mensagem que Deus tinha a entregar. Os seus corações ficam mais favoráveis à pregação do Evangelho. Então, olha, esse homem aqui curou tantas pessoas, esse homem multiplicou pães e peixes, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Esse homem chamou a minha atenção com esses milagres aqui, agora eu vou prestar atenção no que ele tem para falar. Eu vou tentar levar mais a sério o que ele tem a dizer, porque se ele fez isso, com certeza ele tem muito mais a nos dar, ele tem um ensinamento a nos oferecer, com certeza ele tem algo bom para dizer, não é? Se ele fez essas curas, então ele deve ter algo muito maior para fazer nas nossas vidas, para nos ensinar. Então eu vou ouvir o que esse homem tem a dizer. Né? Essa era a ideia dos milagres, favorecer a pregação do Evangelho. O milagre sempre como um servo da mensagem, da palavra. No Novo Testamento, milagres dão testemunho da vinda do reino de Deus e da extensão dos seus resultados benéficos, né, à vida das pessoas. Então,
O Novo Testamento sempre dá um testemunho da vinda do reino. Olha, Jesus Cristo está próximo. O meu reino está próximo. A minha mensagem está próxima. Não é? Essa extensão dos milagres, esses milagres comprovam e atestam que o reino de Deus chegou, que as ordens das trevas estão sendo destituídas, que o Senhor veio implantar o seu reino para todo sempre, que o Senhor veio libertar, salvar e transformar vidas. Os meus milagres demonstram isso. É isso que a palavra de Deus tenta nos dizer por meio dos milagres. Um terceiro propósito é ajudar os necessitados, né? Remover obstáculos aos ministérios das pessoas. Então, eu não diria que esses são os principais propósitos das curas, como muita gente acha que é. Tem gente que acha que Deus curava no Novo Testamento só porque Deus tinha dó das pessoas, só porque Deus queria ajudar necessitados. O que não é verdade, não é o principal objetivo pelo qual Deus curava pessoas. Mas nós também não podemos deixar de lado esse aspecto. Deus curava pessoas, Deus trabalhava na vida das pessoas, porque Ele tinha piedade, Ele tinha misericórdia, Ele tinha compaixão. Por isso que Ele realizava as curas que realizava. Então, por mais que esse não seja o único motivo pelo qual Deus ministrava suas curas, nós não podemos deixar esse aspecto de lado. Deus curava sim porque tinha piedade, porque tinha misericórdia, porque queria ver pessoas andando, enxergando, não é? E também remover obstáculos aos ministérios das pessoas, né? Mateus 8, verso 15. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui para compreender melhor. Mateus capítulo 8, versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, está falando aqui da cura da sogra de Pedro. Ela estava impossibilitada de trabalhar, de fazer os seus serviços. E aí o Senhor Jesus o curou, tomou pela mão, a febre o deixou. E ela passou a fazer aquilo que de fato já estava fazendo, que é servir, que é trabalhar. E foi o que ela voltou a realizar. Um propósito para o qual todos os outros contribuem é dar glória a Deus. Esse é um dos grandes propósitos do milagre. Dar glória a Deus, louvar ao Senhor, engrandecer o nome de Deus, agradecer ao Senhor, ser grato a Ele, por meio do milagre, converter-se a Jesus Cristo. Esse é o maior objetivo dos milagres. Apontar para a pessoa de Cristo, para a messianidade do Senhor e para os grandes feitos do Senhor. Os milagres estavam restritos aos apóstolos. É a grande dúvida que fica, Há algumas indicações de que uma admirável concentração de milagres caracterizava os apóstolos como representantes oficiais de Cristo. Então, fica muito claro isso na Escritura, de que Jesus outorgou, deu aos apóstolos ali a extensão do seu ministério. E para que isso ficasse bem exemplificado, bem provado, o Senhor Jesus concedeu a eles a possibilidade de realizar milagres. Isso mostra o quanto os discípulos foram, de fato, ordenados por Deus, por Jesus Cristo, para fazer o que eles faziam. Deus se agradou em permitir que se operassem milagres extraordinários por intermédio de Pedro e Paulo. Então nós temos aí, já no comecinho do livro de Atos, grandes atuações miraculosas por meio de Pedro e depois por meio de Paulo. Nós temos ali Paulo em Éfeso, realizando grandes milagres de conversão, de transformação de vidas. Os discípulos em Jope mandam chamar Pedro para ressuscitar Tabita. Olha só, o ministério de Pedro faz uma jovem voltar a viver. O ministério de Paulo caracterizou-se por acontecimentos miraculosos. Se você ler lá Romanos 15, o verso 19, ele mesmo fala que
seu ministério é cheio de milagres, cheio de curas, de sinais, prodígios, de maravilhas, né? E eles tinham visto isso, né? De fato, havia uma concentração incomum de poder miraculoso no ministério dos apóstolos. Uma concentração incomum. Eu acho que é isso que deve ficar marcado aqui na cabeça de vocês. Porque, embora eu acredito que haja milagres hoje, não é uma concentração incomum como era no período apostólico. Porque tinha o seu propósito. Embora nós vemos a manifestação de Deus curando hoje, nós não podemos imaginar que era semelhante ao ministério apostólico. Embora Deus seja o mesmo, ele não muda, mas Deus não é estático. O fato de Deus não mudar, né, não significa que ele está paralisado de uma mesma maneira. Nós não conhecemos a Deus totalmente. Então, se Deus não realiza tantas curas como antigamente, nós não podemos dizer que ele mudou, porque nós não os conhecemos plenamente. E se Deus não quiser mais realizar milagres hoje, quem diz que ele mudou? Você conhece a Deus totalmente para dizer que ele mudou? Então, muitas pessoas usam esse texto. Não, o mesmo Deus de ontem é de hoje, será eternamente. E o único motivo pelo qual eles usam esse texto é para dizer que Deus faz curas ainda hoje. Mas será que Deus não pode revelar-se cada vez mais e de maneira diferente? Porque se nós dissermos que Deus mudou, que Deus não realiza curas, então ele mudou, será que nós conhecemos a Deus em plenitude para dizer isso? Né? Então, fica muito... acho que é um ato muito ignorante da nossa parte dizer que Deus ainda manifesta de igual maneira, assim como no período apostólico, só porque ele é um Deus que não muda. Né? Ele é um Deus que não muda, mas nós estamos conhecendo a Deus dia após dia. Né? Ele é insondável, seus caminhos são insondáveis, a gente não conhece a Deus em plenitude. Então, o fato de Deus fazer algo que nós nunca vimos, não quer dizer que ele mudou, mas que nós apenas estamos conhecendo a Deus de maneira mais profunda. Né? Os falsos milagres, né? Os mágicos de Faraó foram capazes de operar alguns falsos milagres. Simão, o mágico, assombrava as pessoas com suas mágicas. Então, nós temos esses registros aí, evidenciando que desde a antiguidade, pessoas realizavam falsos milagres, iludiam as pessoas com suas artes mágicas, não é? Tentavam imitar. São pessoas que emprestam suas vidas ao diabo, né? Ele, como é enganador, como ele é imitador, ele é o leão que ruge como leão, ele é aquele que ruge como leão, ele não é um leão de fato, e ele é aquele que engana, que ludibria, que copia as obras de Deus, não é? Então, por isso faz essas coisas de maneira mentirosa, enganadora, que de fato não tem nenhuma expressão de Deus, nem dos milagres de Deus. Paulo encontrou uma moça com espírito de adivinhação, não é? Quando o iníquo vier, fará sinais e prodígios. É isso que nós temos na Escritura. Em Atos 16, Paulo repreendeu um espírito e uma moça que estava tentando adivinhar, né? Dizendo que eles eram grandes homens de Deus e faziam isso dia e noite, o tempo todo. E Paulo já estava perturbado com isso e expulsou esse demônio dessa jovem. Quando o iníquo vier, quando o anticristo vier, quando o agente do Satanás vier, ele fará muitos sinais e prodígios, imitando a Deus, imitando o ministério de Deus. Devemos buscar os milagres hoje. Alguns buscam milagres por poder, por diversão, para criticar. Confirmar a veracidade do Evangelho para levar auxílio aos necessitados, remover obstáculos aos ministérios das pessoas e para dar glórias a Deus. É para isso que os milagres existem hoje. Há milagres hoje? A resposta é sim.
Há milagres hoje como no período apostólico? A resposta é não. Os milagres acontecem hoje, sim, mas eles são extremamente raros. Os milagres acontecem, mas eles não são como no período apostólico. E eles não estão restritos a uma pessoa. Quem cura é Jesus Cristo. E essa cura pode ser... Deus pode nos usar como instrumentos para essa cura. Pode usar você, pode usar qualquer tipo de pessoa. O dom da cura não está na pessoa. É Cristo quem concede a graça de manifestar a cura por meio dos seus servos. Então, nós não devemos viver a nossa vida atrás de milagres ou em igrejas que só pensam e só pregam e só falam sobre milagres. Nós devemos crer no Senhor Jesus, nós devemos ler a sua palavra, nós devemos crer nos milagres que estão aqui e entender o motivo pelo qual eles estão aqui, como eu disse nesse vídeo, para atestar, para trazer veracidade à mensagem do Evangelho. Mas também nós devemos entender que os milagres hoje confirmam a veracidade do Evangelho, leva auxílio aos necessitados e remove obstáculos, né, ao ministério das pessoas. Pessoas que trabalham, pessoas que desenvolvem trabalhos na igreja e que precisam de uma cura para se reestabelecer ao trabalho. O Senhor Jesus ainda realiza milagres, o Senhor Jesus ainda cura, mas não vivam uma vida atrás dessas coisas. Não é? Os milagres não são as coisas mais importantes da Escritura. Deus cura hoje, mas não viva atrás dessas coisas. Não é? Se for da vontade de Deus, com certeza isso se realizará na sua vida, na vida da sua família, mas isso não deve ser algo que nós buscamos acima de todas as coisas, mas isso deve ser algo que acontece esporadicamente e que Deus está agindo. E que os milagres hoje não têm os mesmos propósitos do que os da Escritura. Na Escritura, os milagres estavam aqui para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. E hoje nós não precisamos ver milagres para crer em Jesus Cristo. O que nós precisamos é ler na Escritura os milagres que estão nela e, a partir da Escritura, gerar fé no nosso coração e crermos que Jesus de fato é o Cristo. Nós não precisamos mais ver milagres hoje para acreditar em Jesus. Nós precisamos ler os milagres registrados na Escritura e assim confirmar sua veracidade e acreditar que de fato Jesus é o Cristo. Legal? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema importante da Escritura. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu espero poder ajudar você. E até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos, valeu.